a gente fecha a regra da alavanca do... E começou a aula. Vamos lá. Hoje a gente fecha a regra da alavanca, tá? Para o diagrama de fase, vamos ver o isomorfo e o diagrama de fase ferro-carbono e o do isomorfo cobre-níquel, que é o basicão. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, só lembrando que a APS são 5 exercícios, tá? E é para ser entregue a qualquer dia da semana, tá? Até o dia da prova. Até o dia da prova, tá bom? Então, qualquer coisa, vou passar o vídeo, aí a gente vai tentando aqui na medida do possível. É só abrir o áudio e me perguntar que eu paro e explico, tá bom? Só um minutinho. Diagrama de fase, esse aqui são esses dois vídeos. Siga em frente por 14 minutos até a saída 1A. E voilá. Vocês viram que eu roubei a aula do professor do dia 14/4 de 2020, né? Mas enfim, vamos embora. Deixa eu adiantar um pouquinho, senão a gente vai ficar... Então, esse diagrama que a gente já tinha falado dele na aula passada, né? É um diagrama do Monel, é uma liga de cobre com níquel. Só para lembrar que o Monel é a liga de cobre com níquel, tá? Monel não é o primo do Calel, só para já adiantar a piadinha de alguém. Que ele é dividido em 3 campos. Um campo onde eu tenho tudo líquido, uma faixa de solidificação e um campo onde eu tenho tudo completamente sólido. Também se faz a leitura do mesmo modo dos outros. Resistência materiais. E diagramas que a gente tinha visto. Um eixo responsável pelas temperaturas, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de temperaturas elevadas, tá? A gente já começou a ter a nossa cota com 1.100 graus Celsius para poder chegar no estado líquido. Só para vocês lembrarem, tá? O que ele vai fazer aqui para poder montar a regra da alavanca e descobrir qual é a composição de sólido e qual é a composição de líquido. No exercício, ele dá aqui qual é a composição do Monel, né? Que é 70 de cobre e 30 de níquel. Aí ele vai marcar aqui, ó. Note que ele está marcando aqui, ó. 30 de cobre, perdão, 30 de níquel e 70 de cobre. Geralmente essa porcentagem de circuitos integrados, tá? Vamos lá? Então aí o que faz? Oi, pode falar. A porcentagem é de quê? Porque aqui caiu, eu não escutei o que você falou. Caiu. Isso, caiu de novo. Fase alfa, que é a fase sólida. Fase alfa, ouviu? Sim, sim, fase alfa. Fase alfa sólida e a fase líquida. Então, o que ele vai fazer agora é descobrir qual é a porcentagem desse Monel com essas condições de fase sólida e fase líquida. Lembra? Qual é a ideia? A ideia é quando você descobre qual é a composição em uma determinada temperatura, você consegue, através de têmpera, você consegue guardar aquela informação, tá? E com aquela informação você tem uma característica microestrutural do material, e aí com essa característica microestrutural você consegue desenhar um tipo de aplicação para ele, tá? Então o que ele está fazendo aqui é isso. É o que geralmente o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico e o engenheiro de produção procura saber com relação a isso. Civil não. Civil nem sempre, tá? Civil geralmente é bucha. Civil vai na fé, tá bom? Acredita. Essa é uma liga de temperatura elevada. Vocês estão aí? Que eu tô passando um túnel. Alguém tá aí, pessoal? Alô? Sim, eu tô aqui, professor. Sim. Show. Fica comigo, hein? Beleza. Vamos lá. Deixa. Agora já era. Agora já ouvi tua voz, já sei que você tá aí. Valeu. E o eixo da química, sempre somando 100%. Então, em cima, o percentual de cobre, embaixo. Esse diagrama, a gente quer saber o quê? Presentes, a composição química. Relativas ou percentuais para o anel, ou seja, para essa liga, cuja composição é 70% de cobre, 30% de níquel, a uma temperatura de 1.200 graus Celsius. Então,
Então, tudo aqui é importante, tanto a composição química como a temperatura. A liga vai se comportar de acordo com esses valores. Então, primeiro eu vou marcar nosso ponto em 70% de cobre, ó. Então, o cobre está aqui, ó. Vou caminhar até 70%, 70% de cobre e 30% de níquel. Então, a minha vertical vai estar nessa direção. 70 e 30, está aí a minha vertical. Agora, vamos achar a temperatura. A temperatura é de 1.200 graus. Então, aqui agora a gente vai traçar 1.200 graus para ver onde é que a gente encontra. Então, determinamos esse nosso ponto. Tá vendo? Ele determinou esse ponto aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dar continuidade a essa linha de amarração até a essa interseção aqui na linha líquidos, e depois ele vai dar continuidade à linha de amarração até a interseção da linha sólidos. E aí, com essa interseção, você cria aquelas duas regiões, a região RS, que a gente chama, né, para fazer a regra da alavanca. Para gerar a regra da alavanca, você saber quais são os percentuais da fase sólida e da fase líquida dentro dessa região, do diagrama de fase. Que indica qual é o comportamento, né, dessa liga quando composta por 70% de cobre e 30% de níquel numa temperatura de 1.200 graus Celsius. Então, a primeira análise que a gente faz é quais são as fases presentes. Então, caindo dentro dessa faixa de solidificação, a gente vai ter duas fases presentes, a alfa, que é sólida, e o líquido. Então, fases presentes, alfa mais líquido. A próxima, a gente vai querer saber agora qual a composição química de cada uma dessas fases. Então, lembra? A gente vai sempre andar na horizontal, né, na direção da temperatura, e para a composição química, eu vou caminhar em direção à fase que está lá. Então, se eu encontro essa curva de solubilidade, quando eu descer, essa é a composição química do sólido. Quando eu caminho para cá, ó, eu toco a curva encontrando o líquido. Quando eu descer aqui, essa é a composição química do líquido. Então, vamos ver. Primeiro, nessa direção aqui, encontrei a curva, desci, na minha leitura está dando aproximadamente 58% de cobre, e aí vai completar os 100%, 42% de níquel. Ah, vai, eu botei 57, eu botei 59, não há problema algum, tá? A leitura é subjetiva e dependendo de como vocês viram ou não, né, esse diagrama, tem na apostila de vocês, na hora de traçar aqui, pode ser que na impressão saia um pouquinho mais curto, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho para o outro, então pode dar de fato essa diferença. Mas para mim aqui, nessa apresentação para vocês, eu faria uma leitura de 58%. Então eu teria o sólido, que é o alfa, com 58% de cobre, 42% de níquel. Então andando para cá, eu estou andando na direção do sólido. Quando eu caminho para o lado direito, eu estou caminhando agora na direção do líquido. Então, eu vou enxergar qual é a composição química do líquido. Então, no líquido, eu venho para cá, toco a minha curva, desço, vou fazer uma leitura aqui para mim, aproximadamente de 84% de cobre e 16% de níquel. Note, gente, ó. Professor, caiu. Não, travou aqui também. Estaria mais ou menos aqui. Então, a gente nitidamente vê que é menos da metade, tá? Então, é bastante aceitável. Então... Caiu aí para vocês? Caiu? Quer que eu retorne? Oi. Pode... Tá ruim aí? Sim, professor, caiu. Se puder voltar um pouco. Caiu, ainda bem que... Ixi. Peraí. Gente. Deixa eu ver. Deixa eu juntar assim. Ixi. Tá indo e voltando, né? Agora que eu vi. É porque eu tô na Transolímpica e aqui é uma oscilação constante, né? O sinal.
Qualquer coisa, gente, manda um zap para mim, grita, tá? Grita daí para eu ver se eu ouço, tá? E aí a gente dá continuidade. Deixa eu voltar para o vídeo. Vocês querem que eu volte um pouquinho? Ou posso continuar daqui? Sim. Sim é o quê? Sim, continua. Volta um pouquinho. Tá. Ó, só para ajudar, tá? O que ele está fazendo aqui é o seguinte: ele está vendo a composição química das fases. Como? Primeiro ele está olhando a fase sólida, quanto que é da fase sólida em cobre e níquel. Como ele faz isso? Ele vem aqui na linha sólidos, né? Aonde a linha de amarração tá cruzando aqui com a linha sólidos, e aí desce, tá? E, aí e você analisa com o seu complementar. Aquele achou, ele sugeriu, porque é subjetivo, que o cobre equivale a 58% nessa fase sólida, tá? E que o líquido, ou seja, o complementar dele para dar 100% seria 42%. Tá? Isso aqui pode variar um pouquinho, você pode botar 57, 56, 42, 44, tá? Fica a critério de vocês, não é nada rigoroso, até mesmo porque o diagrama de fase ele tem que ter uma marcação bem pontual, tá? Para conseguir ter certeza absoluta do valor. Então, para esse caso particular, é mais subjetivo. E aí, para o líquido, o que ele faz? Ele vem aqui no extremo, na linha líquidos, e olha a marcação. Ele olha assim, tem 84% líquido, né? Isso tudo nesse ponto, tá, gente? Ele está analisando exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele cagueta o que está acontecendo dentro dele. Então, do sólido dentro desse ponto, tá? Do sólido aqui dentro, ele equivale a 58% de cobre e 42% de níquel. Do líquido que ainda existe nesse ponto aqui, tá? Aí vocês vão ver que ele tem 84% de cobre e 16% de níquel, ou seja, está ocorrendo processo de difusão aqui entre o cobre e o níquel, né? Lembra nas últimas aulas, para que o material possa difundir no outro, o que ele precisa? Ele precisa ter a mesma valência química, tipo ferro mais 3, ferro mais 2, né? Com outros elementos com a mesma valência, mesmo raio atômico, tem que ter o mesmo grau de eletronegativo atômico, tem que ser muito próximo, tá? E a estrutura cristalina também. Então, não basta vocês achar que é só pegar, sair misturando coisas, tá? Que as reações químicas que vão acontecer de forma livre solicitada. Além da questão da difusão, tá? Você não vai ter afinidade química. Então, quando a gente fala a palavra afinidade química, a gente tem um textinho aí com 10 coisas para serem observadas para que aquilo ali se torne plano para a gente agora. Notem, gente, a gente não pode dizer que é 85, porque o meio estaria mais ou menos aqui. Então, a gente nitidamente vê que é menos da metade, tá? Então, é menos da metade, próximo. Se colocar 83, é um valor bastante aceitável. Então, de corda as condições da minha alavanca exatamente no ponto 1, que é o ponto da composição da liga e não das fases. Sempre, para a gente calcular, vai ser um braço dividido pela totalidade. O braço que eu utilizo é sempre o braço oposto. Então, para fazer a leitura, eu caminhava em direção à fase que eu queria fazer a leitura. Para fazer a regra da alavanca, eu vou usar o braço oposto. Então, esse braço aqui que está do lado do sólido não serve para calcular o percentual do sólido. Para calcular o percentual do sólido, eu preciso desse braço aqui, ó.
Então, o percentual de sólido vai ser esse braço dividido pelo tamanho inteiro da alavanca. Ou seja, esse braço vai ser 84 menos 70, dividido pelo tamanho inteiro da alavanca, que é 84 menos 58. Então, dessa forma, a gente vai calcular o percentual de sólido. 84 menos 70 dividido por 84 menos 58. 14 dividido por 26, que me dá um total de 0,54 ou 54%. Se eu não quiser fazer cálculo de regra da alavanca, basta agora fazer o somatório de 100%. Então, se alfa tem 54, então de líquido de 46%. Mas se eu quiser calcular o percentual de líquido, o oposto, está mais próximo do sólido. Então vai ser esse, vai perceber que aqui em cima e embaixo vai aparecer o 12. Então, o percentual de líquido 70 menos 58, né? 70 menos 58, 84 menos 58. Apareceu o 12. Eu já tinha chamado a atenção para vocês. Para saber se está fazendo a coisa certa, lembre-se de que isso mais isso tem que dar o denominador. Porque quando eu faço 14 mais 12 dá 26, e aí eu integro 100% de total, que aí ficaria 26 por 26, que dá 1 a 100%. Tá? Então, sempre quando você fizer um, o outro vai dar e falta para chegar ao denominador. Aproximadamente 0,46 ou 46%. Então, para uma composição de 70% de cobre e 30% de níquel a 1.200 graus Celsius, nós temos, primeiro, microconstituintes presentes. Microconstituinte presente, alfa mais líquido. Depois, composição química de cada um, alfa, que é sólido, com 58% de cobre e 42% de líquido. Líquido com 84% de cobre e 16% de níquel. Quantidade relativa ao percentual de fase nessas condições, que é a regra da alavanca, sempre o braço oposto. Então, esse braço aqui vai ser o que eu utilizo para calcular o sólido, e esse braço aqui é o que eu utilizo para calcular o líquido. E aí chegamos aos percentuais de 54% de sólido e 46% de líquido. Dúvida aí, gente? Viu? É só isso. Nada muito mais além disso. Ah, professor, eu posso usar esse exercício para colocar naquela lista de 5 exercícios? Pode. Aí você muda, ao invés de você usar 70, 30, ou então 1.200, você muda aqui, bota, sei lá, 1.300 e um outro valor, enfim. E aí faz a mesma coisa, tá? Lembrando que ou você copia, tá, gente? Ou vocês copiam o exercício idêntico e depois botam o equivalente com alterado, né? Para que eu possa saber da onde você tirou. Ou então o que você pode fazer, que me deram ideia ontem, eu achei bem interessante e simples, é simplesmente bota o exercício original e deixa destacado o que você alterou nele, os valores que você alterou nele. Também facilita. E aí vem fazendo, tá? Lembrando que a prova pode ser entregue até quinta-feira da semana que vem, tá? Então qualquer dia, a partir desde quando eu entreguei para vocês, na verdade, lista. O pessoal tá bem enganjado. Vamos lá, então vamos ver aqui dessa aula dessa menina, muito simpática, e ela explica bem legalzinho, assim, é bem tranquila explicando. Agora ela vai usar o diagrama ferro-carbono, tá? Então, gente, diagrama de fase, composição, é um assunto que confunde muito a maioria dos alunos. E o que eu vou tentar fazer hoje é mostrar para vocês que não tem muita dificuldade e depois você entende, fica bem simples. Então, eu vou fazer um exemplo bem rápido de fase e quantidade das fases. E eu vou usar um diagrama ferro-carbono. No exercício, foi pedido para a gente analisar as fases A, 1.200 graus Celsius, com 3% de carbono.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma perpendicular partindo do Em 3% 300 carbono metros. e outra Vire à direita em Rua Jornalista Hernani Requião. Vocês notem que eles estão usando 1.200 graus, né? E 3% de carbono. Você pergunta, professor, por que 3% de carbono? Porque o carbono, no diagrama ferro-carbono, só vai até 6,7%, né? Que a gente sabe que a superior a 7,7%, a gente começa a formar sementita, né? Que é basicamente grafite. E o grafite é um metal de transição, né? O grafite é um metal que ele está indo de estrutura metálica para estrutura cerâmica, né? Por isso que o grafite é muito utilizado como resistência elétrica em alguns fornos, exatamente por causa dessa característica dele de ser ao mesmo tempo semicondutor, né? E absorver grande quantidade de calor, ficando até ao ponto de ficar rubro, gerando o efeito Joule, tá? Transformando energia elétrica em energia térmica. Então, o que ela, na verdade, quer trabalhar, ela quer trabalhar a 1.200 graus. 1.200 graus acaba se virando sempre um basicão, né? 1.200 graus é 3%, ou seja, ela está nessa região aqui, ó. Nessa região gama, que se eu não me engano, é a perlita. Eu acho que é perlita, acho que ela fala aqui. Que é perlita mais líquido, tá? Perlita. Não, eu acho que é austenita, eu tô falando besteira. Austenita mais líquido, tá? E aí, daqui, o que ela faz? Ela analisa a quantidade de fase gama e a quantidade de fase líquido que é existente exatamente nessa região, tá? A 3% de carbono é mais ou menos aqui, ó, por aqui, tá? Ou seja, próximo, na verdade é uma temperatura hipoeuteutóide, né? Então, ou seja, a euteutóide está aqui, ó, a eutética, né? Isso aqui na verdade é eutética, hipoeutética. Eutética por quê? Porque vem do líquido e vai para duas fases sólidas, né? Lembre-se disso. Isso cai em prova de concurso, tá? E aí ela está analisando aqui. Então vou deixar rodando agora que ela vai explicar a regra da alavanca, tá? Vou deixar aqui explicar tranquilamente. E ver onde que essas duas retas se encontram. Então, partindo do 3%, outra do 1.200. Tempo estimado no engarrafamento, e a gente vê 24 minutos. Que as duas retas se encontram nesse ponto em vermelho. Ok? E aí a gente já tem a resposta para a primeira pergunta, que é: quais são as fases presentes? Quando você tem um valor superior a 2% de carbono, você tem que tipo, que qualidade de ferro? Alguém sabe fazer, me dizer? Alguém lembra? Isso é um basicão de concurso, gente. Alguém lembra? Quando passa de 2%? Ninguém? Sério? Que horror. Tem alguém aí, gente? Fale, pelo amor de Deus, que de repente eu tô dando uma aula... Sim, professor, eu tô aqui. Pensei que fosse offline. Bom, vamos lá. Então, lembre-se que qualquer coisa acima de 2% de carbono é ferro fofo, tá? Ou ferro com alto teor de carbono, que é geralmente muito duro, tá bom? E aí os aços são considerados com valores inferiores a 2%. Então, lembra disso, porque isso é importantíssimo. Presentes nesse ponto. E aí a gente sabe que as fases presentes nesse ponto são fase gama, mas tá liberado líquido. Já? O cara já liberou? Então a gente põe aqui de resposta gama, que é a austenita, e líquido. Austenita, viu? Lembrei. Não tô ficando tão esclerosado quanto eu achava, não. Ok. E a quantidade das fases? A quantidade das fases é a porcentagem que eu tenho de gama e de fase líquida. Para calcular essas porcentagens, a gente vai fazer a regra da alavanca. Como é que ela vai funcionar? Eu vou prolongar duas retas, uma para a direita e uma para a esquerda, partindo do ponto que eu encontrei, que é o ponto vermelho, até as fronteiras. Então vamos lá. Prolongando para a direita, partindo do ponto, eu vou ter mais ou menos aqui. E prolongando para a esquerda, vai dar mais ou menos. Se tua mãe quiser, pode. Se tua mãe quiser.
Agora, para a quantidade Miguel, de fase líquida, a gente vai sábado, pegar bota no teu radar aí, daqui, não tem hora de parar não, que eu vou montar aquele quadro tudo, e vou montar dividir pela reta toda, Vamos ou montar, seja, a reta desculpa, laranja mais a verde. vamos montar Para ficar todos os mais fácil, a gente vai interruptores, chamar todas a as reta laranja tomadas, de reta R botar a lâmpada, não a e lâmpada a definitiva, mas reta a lâmpada no verde teto para parar de usar de gambiarra, reta por favor. S. Ok? E agora, para descobrir o comprimento de R e de S para poder fazer as contas, é só prolongar elas até o eixo de baixo. Então, prolongando a reta R até o eixo de baixo, a gente vai dar nesse ponto. Vai ficar também um tumultão de E gente lá sem prolongando necessidade, a mas eu reta vou ver. S Acho que sim. até lá embaixo, vai dar A gente fala amanhã, nesse sábado outro depois da ponto. manhã. Antecedente. Aí a gente tem que o R... Gente, tem alguém pedindo para entrar na turma? Gente, deixa eu dar só uma olhadinha, porque às vezes o pessoal fica pedindo. Não tem ninguém pedindo não, desculpa. Só para saber. cai no 1.8 aproximadamente, né? Então aqui 1.8 e que o S vai dar no 3.7. Geralmente a gente faz isso com uma régua, fica mais fácil de descobrir, tá? E aí agora fica fácil a gente descobrir o comprimento, porque eu sei que R vai ser 3 menos 1.8, que vai dar 1.2. E o S vai ser 3.7 menos o 3, que vai dar 0.7. Então, ó, vamos escrever aqui para ficar melhor. A fase líquida vai ser o R, que é o lado oposto, sobre R mais S. Fazendo as contas, eu vou ter que o L é 1.2 sobre 1.2 mais 0.7. Eu já tinha feito as contas, então eu sei que o L final vai dar 0,63, que equivale a 63% de fase líquida. A primeira parte da sua pergunta, a quantidade das fases, já está pronta. Como eu sei que agora eu só tenho a fase gama, que é a austenita, eu já sei que a minha resposta para dar 100% tem que dar 37%. Mas vamos fazer as contas, tá bom? Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a fase gama. Gama vai ser S sobre R mais S. E aí eu vou ter que gama é 0.7 sobre 1.2 mais mais 0.7. E aí, vocês vão conferir e vão ver que isso dá igual a 0,37. E aí eu vou ter 37% de fase gama. Então as perguntas foram: quais são as fases presentes e quais são as quantidades das fases? As fases presentes são gama e líquido. A quantidade das fases são 63% de líquido e 37% de gama. Isso aí, gente. Se vocês quiserem, eu gostaria muito de apresentar essa parte de aula de siderurgia, que acho que é extremamente importante, principalmente para a engenharia, porque vocês vão contemplar todas as fases do processo de refinamento do ferro, na produção de escória, produção de resíduos, né, a questão do impacto ambiental, que envolve todas as engenharias. Engenharia química, óbvio, né, mas a engenharia de produção, muito engenharia de produção, engenharia elétrica, com certeza absoluta, e engenharia civil, tá?
Então vocês vão ver aí, esse vídeo é na manutenção, basicamente. Tá? Mas é uma manutenção um pouco mais delicada. Entendeu? Vamos deixar esse trem rodar aqui. É do Telecurso 2000, tá? Então não me zoem, não. É de 1992. Isso aí eu tava no ensino médio. 92? É colorido, né? Era colorido. Fazer essas peças. É muita tecnologia, minha gente. Coloriram. Um país desenvolvido. Todas essas peças feitas em ar. Ih, tá ruim. Eu tô agora eu tô no Brasil, gente, pra vocês ficarem sabendo. Cortava o cabelo não, mas explicava direitinho. É. Cotonete. Não usou o coitado do coronel. Aço ou em ferro fundido. São produtos da indústria siderúrgica. Pois fiquem vocês sabendo que a siderurgia é a espinha dorsal da produção industrial. Como a espinha dorsal é fundamental para o equilíbrio do corpo. Putz. Gente, não vai rolar. O vídeo tá travando. Não vai rolar. Professor, manda o vocês, link pra tá? gente Eu até depois. pensei Então. em passar, mas com a chuva o bicho tá pegando aqui. Eu passo, depois eu mando esse vídeo pra vocês. Ah, não, peraí, vou fazer agora, melhor. Ó. Aí se vocês puderem mandar lá no grupo do WhatsApp, ó, eu agradeço. Peraí. Eu vou colocar aqui no... Pronto. Aí eu coloquei aqui no chat, tá? Dá uma olhadinha aí no chat. Clica aí, se puder, por favor, copiar e mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que é o que ficou faltando. Mas, de qualquer forma, gente, eu vou disponibilizar a aula de hoje, vou disponibilizar a aula de ontem. A aula de ontem, eu fiz algumas observações com relação a esse vídeo em particular, tá? Quando ele mostra todo o processo siderúrgico, mostra com relação à extração do ferro, o que se produz após o ferro, né, os resíduos que são gerados, muitos resíduos em 1992 não se sabia o que fazer com eles, foi se criando, se construindo novas tecnologias. Por exemplo, o Grupo Gerdau criou o cimento Portland, o CP3, né, utilizando, por exemplo, o material siderúrgico, né, da companhia. Então, aí daí a CSN, Sencrup e outras multinacionais da linha começaram a comercializar o cimento, por exemplo, a partir do material siderúrgico, tá? Da produção siderúrgica. Aí a ideia era entender o que significa siderurgia e o que é metalurgia, metalografia, tá? A metalurgia, ela é a manipulação do metal, né? No seu estado da arte. É quando você pega aí o metal, até então uma rocha, tá? E aí você agrupa qualidades de rochas que são materiais óxidos de ferro, né? Óxidos de alumínio, óxido de alumínio não, porque a alumina vem da bauxita, tá? A bauxita precisa de um tratamento que é irritante, mas que hoje é até relativamente mais fácil do que era antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quando os irmãos, acho que é irmãos Wins, né, lá na Inglaterra, criaram uma técnica para poder extrair de forma inteligente o alumínio. Tá? Então, hoje, se os aviões são feitos de alumínio e temos alumínio no nosso dia a dia, que são graças a esses irmãos aí, ingleses, tá? Mas também tem o cobre, né, e vários outros materiais aí, que não adianta, tá, gente? Não ache que é só você ir no minério de ferro, pegar o minério de ferro e aquecer a 1.200 graus que ele vai derreter, não, tá, bebê? Você precisa ter outros componentes associados a esse minério para que ocorra uma catalisação e uma diminuição da temperatura de fusão desse material. Então, assim, não é tão bonito assim, tão simples, tá? Ou seja, imagina isso há 6.000 anos atrás, quando eles descobriram o poder do cobre, né? O poder do cobre e o poder do estanho, né? Quando eles misturavam o cobre com liga de cobre estanho. Oh, meu pai.
esqueci agora qual é o nome da liga. O bronze, né? Criando bronze, aí vindo o bronze. E aí depois descobrindo que o bronze ele poderiam fazer várias outras coisas. Depois veio o ferro. E aí a coisa desandou mesmo, né? Que o ferro popularizou, os plebeus guerras iniciaram com mais intensidade. Enfim. Fica então a aula aí, tá? Depois eu passo se vocês puderem depois assistirem esse vídeo ou assistir a aula de ontem, tá? Vão ser muito bem-vindos aí a esse conhecimento, tá bom? Um grande abraço a todos, gente. Desculpa aí os percalços. Eu ainda tô na estrada ainda. O Brasil tá toda parada. Toda parada. Um abraço, gente. Fica com Deus. Valeu, professor. Vou tirar da apresentação. Fala, Jefferson. Pode falar. Não, só falei valeu, Jefferson. Valeu, gente. Valeu. Boa noite, professor. Tem a PS lá pra fazer, filho. Tá moscando aí, filho. Valeu.